bambino che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. E secondo me è questo lo spirito col quale si debbono accogliere i bambini. I think the first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Babies learn more in the first 3 years of life than they will ever learn again. They learn more rapidly from 0 to 3 than they will learn from 10 to 13 or 20 to 23 or 30 to 33. Este programa reúne algumas das reflexões que fizeram parte da série O Começo da Vida, inspirada no documentário com o mesmo nome. Do momento em que uma nova vida humana é gerada no útero da mãe, ao momento em que ela se incorpora ao convívio social, grandes transformações acontecem no corpo humano. É nos chamados primeiros 1000 dias de vida que se desenvolvem as principais funções neurológicas, cognitivas e emocionais. Mas como a biologia, as famílias e a sociedade preparam este novo ser para compreender e apreender o mundo? De que forma o modo como cuidamos dos bebês é capaz de influenciar não apenas a saúde, mas também o caráter e o futuro deste ser? O que nós chamamos de primeiro 1000 dias de vida? Os primeiros 1000 dias de vida são a gestação, né, com as suas 40 semanas e os seus 270, 280 dias, mas os 2 primeiros anos, com 365 vezes 2, temos aí 730 dias. Somando a gestação com os 2 anos de vida, nós temos 1000 dias. Por que as pessoas se interessam tanto pelos 1000 dias? É porque esse período da existência, ele é aquele no qual, durante toda a vida, nós temos o maior estirão em crescimento, desenvolvimento mental, neurológico, imunológico do ser humano. Tudo que acontece nesse período da gestação e nos 2 primeiros anos tem repercussão importantíssima para o resto da vida. Eu costumo dizer, quando trabalho com esse tema, que isso é uma frase que não é minha, parece que é do Saramago. Ele dizia que o homem que eu sou é por causa da criança que eu fui. Quando um bebê nasce, ele já faz de cara, assim que ele sai, 2.500 sinapses, né? Sabe o que é sinapse? É quando os neurônios estão se juntando para entrar em contato com outros neurônios e se desenvolver. Mas nessa época da vida, mais do que em qualquer outra época da vida, essas sinapses chegam à ordem de cada neurônio contactar com 100.000 outros neurônios. Com uma capacidade inacreditável de desenvolvimento desse cérebro, que a criança nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios, mas, pasmem, nós chegamos à idade adulta só com 20 bilhões. Nós perdemos 80 bilhões de neurônios nesse período. Bom, como que isso acontece? O que está havendo? Por que perdemos esses neurônios? Acontece por uma coisa chamada plasticidade cerebral. A imensa maioria dos neurônios que não são estimulados morrem. Se você não usa esses neurônios, eles vão morrendo, e a criança perde 80% dos neurônios com os quais ela nasceu. Por isso, que aí chega esse ponto que a gente trabalha muito, o que significa estimular um bebê, o que significa conversar com uma criança, o que significa amamentá-lo, o que significa ter uma relação importante e favorecer a estimulação. Por quê? Porque a poda só ocorre em neurônios que não estão sendo usados. Os neurônios que são estimulados e são contactados e recebem informação, eles se mantêm. O que interessa nos primeiros 1000 dias, fundamentalmente, para a gente entender essa fase da vida humana? A gestação, ela é fundamental porque ela marca muito intensamente todo o resto da vida. O parto, porque é uma grande discussão, e eu vou entrar aqui numa coisa que eu sei que às vezes é polêmica, mas a gente sabe que o parto normal é o parto ideal para um bebê que nasce via vaginal, onde ele se imuniza, onde ele vai entrar em contato com uma série de bactérias e de estímulos e de antígenos para diminuir o seu potencial de alergia. Essas crianças são menos alérgicas, têm menos asma, nascem melhor. O bebê, se pudesse escolher, ele seria escolher o parto normal versus a cesárea, que é um procedimento médico, evidentemente, né,
decidido pela equipe de saúde quando é necessário para salvar a vida da mãe ou salvar a vida da criança. Mas não podemos, de jeito nenhum, deixar de falar a nossa preocupação com a incidência de cesárea no Brasil nesse período de vida, né? Nós somos um dos campeões mundiais da cesárea, né? Países, inclusive onde eu trabalhei, na França, na Espanha, fora, a incidência de cesárea é 12%, 14%, 15% já começa a ser vigiada. Aqui nós temos, em alguns lugares, 50%, 60%, 70% de cesárea, dependendo de que área econômica a gente está vendo. E o nascimento é uma coisa fundamental no desenvolvimento do primeiro ano de vida. Por quê? Tem uma coisa que a gente chama o minuto de ouro, que é o primeiro minuto depois do nascimento, que é quando o bebê sai da mãe, seja pela parto normal ou pela cesárea, e ele chora, abrindo a boca muito, expandindo o pulmão, muda totalmente a circulação, vai oxigenar o cérebro, vai mamar imediatamente na mãe, se possível, combatendo duas coisas sérias, que é a hipoglicemia, a falta de açúcar sanguíneo, e a hipooxigenação cerebral. E aí vem aquilo que acontece logo de cara, que é o aleitamento materno e a lactação humana, que dá substâncias especiais para ajudar a desenvolver o cérebro, para melhorar esses neurônios que estão se desenvolvendo nessa velocidade inacreditável. E outra coisa muito importante, o cérebro dessa criança depende de experiências e interações para conseguir se desenvolver. Toda interação entre pais e a criança durante esse período tem repercussão futura. Porque além do parto, além da gravidez cuidadosa, além do aleitamento materno, entra aqui em jogo uma coisa fundamental, que é o afeto, o carinho, a atenção, a participação. Que os trabalhos internacionais e nacionais, temos alguns publicados aqui no Brasil, mostram que crianças que são delegadas a cuidados de outras pessoas não amorosas, que não a própria família, que não dão carinho, não dão atenção, crianças que choram e não são atendidas, aquilo que antigamente a gente ouvia muito dizer, olha, está chorando, deixa chorar que ele aprende, senão ele vai querer colo toda hora. Exatamente o contrário. A gente fala, pegue o bebê no colo, acalente, acaricie, beije, fique com ele, porque você está ajudando esse cérebro. Se esse bebê não é atendido, ele tem uma coisa chamada estresse tóxico. Na verdade, no desenvolvimento dessas crianças, no crescimento delas, na relação com a família, você pode se dar conta de 3 tipos básicos de estresse. O primeiro é o chamado estresse positivo. É aquela criança que, ao tomar banho, chora, não quer tomar banho, aí chora um pouquinho, sofre, aí se agrada, tal, leva, ela toma o banhozinho dela, cresce um pouquinho, vai no cabeleireiro, não gosta de cortar o cabelo, não é bom, ela chora, mas a gente diz, isso é um estresse positivo, ela está aprendendo que tem frustrações na vida, que ela tem que aguentar algumas coisas desagradáveis. O outro estresse é o chamado de estresse tolerável. É quando uma criança cai, bate a cabeça, faz um corte, sangra, bate o nariz, chora, sofre muito, é um estresse mais forte que o outro, mas aí ela é atendida pela mãe, pelo pai, a mãe vai lá e põe a mãozinha em cima do machucado, né? Que é uma coisa interessante. Em todas as culturas do mundo, quando uma criança bate a cabeça, a mãe põe no lugar que bateu, né? Isso é um mistério, né? Energético da mão da mãe. Esse é tolerável, porque aí ele é atendido e tal. O que é estresse tóxico? É aquele estresse da criança mal cuidada, maltratada, negligenciada, que não é atendida nos seus desejos mínimos, que chora e ninguém pega no colo, que fica sozinha um tempo todo, que é mal alimentada, que nem sempre recebe a atenção de alguém que a ama. O estresse tóxico, ele é grave porque ele lesa neurônios, ele diminui sinapses, ele marca no cérebro da criança essa experiência negativa. E essas crianças lesadas com estresse tóxico permanente e contínuo, muitas vezes desenvolvem atitudes e comportamentos realmente negativos, né? E isso é uma coisa muito difícil de reverter. Se você não é amado na infância, se você tem estresse tóxico, se você tem problemas sérios nesse período, a sua tendência é ter dificuldade para amar, é ter dificuldade para se relacionar. Imagine, por exemplo, isso que eu estou falando, aumentado ou agravado por uma situação social grave, por fome, por maltratos, por abandono, sem família, na rua, crianças abandonadas, maltratadas. Essa é a gênese de uma violência terrível. Às vezes, quando a gente fala que para resolver o problema da violência a gente teria que prender as pessoas mais cedo, etc. e tal, a gente esquece que o buraco é outro. É você trabalhar a questão da família, saber o que está acontecendo nessa sociedade, como é que essas crianças estão sendo tratadas. E aí vem um problema muito sério também, muito grave, que eu chamo de transgeracionalidade da problemática emocional da criança. Porque a maior parte das crianças que são
maltratadas ou são por pessoas que também, na sua infância, foram maltratados. Um trabalho em inglês mostra que o simples fato de você ter um pai e uma mãe competente, no sentido de ser carinhoso, ser afetuoso, beijar, abraçar, agradar, mas saber botar ordem na casa, saber dizer não, dar limites, é fundamental para essas crianças irem melhor na escola, terem melhor desenvolvimento, terem menos problemas de relacionamento, terem mais afeto, terem muito mais cuidado com os animais domésticos, serem mais carinhosos. Uma das coisas que é fundamental é a gente trabalhar um pouquinho com uma coisa chamada esterogestação. Nós descobrimos, desde a falta de modéstia, os cientistas descobriram, eu aprendi com muitos deles, que aquilo que nós acreditávamos, que a gestação terminava com o parto, não é verdade. Um bebê, quando ele acaba de nascer, ele não sabe bem que nasceu. A relação dele com a mãe é uma relação quase que inconsciente e instintiva. Ele vai amadurecendo progressivamente e essa sensação de self, dele se identificar como um ser, é provavelmente depois dos 6, 7 meses de vida, quando ele começa a se perceber logicamente. Esses primeiros 6 meses, ele tem um vínculo com a mãe muito forte, quase que unívoco, né? A gente nem fala mais em binômio mãe-filho, que a gente falava muito antes na medicina, a gente fala de conjunto mãe-filho, eles são um só, né? E o fenômeno que a gente chama de desenvolver, olha só esse verbo na nossa língua portuguesa, esse prefixo des é negativo. Quem se desenvolve, sai do envolvimento. Desenvolver é ir saindo do envolvimento. Envolvimento com quem? Acertou, com a mãe. Os primeiros 1000 dias têm uma característica séria. A criança se desenvolve motoramente, neurologicamente, aprende a caminhar, aprende a falar, começa a perceber as pessoas, começa a entender todo mundo, mas também vai desenvolvendo a imunidade. Porque um bebê de menos de 2 anos, ele não tem a imunidade total. Ele ainda é uma criança muito sujeita a infecções. Entendeu por que põe o bebê na creche com 4 meses, ele tem febre toda semana? E é normal isso. Isso tem um lado positivo. Qual que é o lado positivo? É a hora em que essa imunidade vai formando os seus anticorpos para coisas positivas. Então, 90% dessas infecções são banais, passam com 3, 4 dias e tal. Só que no meio delas tem meningite, tem pneumonia, tem sarampo, tem coisas graves. Por isso que a gente sabe que em alguns países, por causa disso, as creches acontecem só depois de 2 anos de idade. E as licenças maternidade, em alguns países, inclusive em alguns que eu trabalhei, chegam a ser de 2 anos. E vai ser mais barato para o Estado. Isso se faz em vários países, e até países até mais pobres que a gente. Agora, é claro que isso é uma coisa importante, e eu entendo perfeitamente as dificuldades do mundo moderno. Hoje não dá mais, mãe e pai trabalham, os dois têm que cuidar do filho, são raros os casais que podem ter o luxo e o direito da mãe ficar com o filho mais tempo, porque ela tem os seus empregos, o seu trabalho, eu entendo isso. Aí quando a mãe me fala, mas você quer que eu pare de trabalhar? Eu falo, não quero que você pare de trabalhar, eu quero que você priorize o teu filho. Nós estamos fazendo na nossa sociedade com as crianças a mesma coisa que estamos querendo fazer com os velhinhos, né? A gente bota os velhinhos no asilo e as crianças na creche. Uma sociedade que se interessa pelo meio, assim, só adulto e cara maduro, aí o resto de lado. Não são produtores, né? Criança não produz, nem velhinho produz, só dá trabalho, né? Então aí eles se afastam, né? No próximo bloco... Não existe saúde sem inclusão social. If your experience is full of, talk and relationship building and social understanding and play and imagination, your brain soars. You build expectancies related to those experiences. If your life is full of abuse, is full of scary experiences, of threats, of a lack of nutrition, many things can be threats to that brain's development. Then you close down your expectancies, you close down your joy of life and your tendency to want to experience the next new thing. So you can either grow or limit your potential in that early period based on what your experiences are.
Para pensar a saúde, é preciso pensar na saúde integrada, que envolve a questão da qualidade de vida, as condições em que se vive, o ambiente, a segurança, a família, não apenas os aspectos patológicos, biológicos, físicos. Saúde integral em todas as faces e fases do viver. Como garantir a saúde integral na infância, num país como o Brasil, onde a desigualdade é imensa, onde o saneamento básico é precário, onde a convivência com a violência pode ser dentro de casa? Tratar da saúde é também uma questão de política pública. Eu só queria dar um panorama geral ao longo do tempo, como é que saúde sempre foi de uma forma inclusiva, em que se observa a pessoa, quem é esse doente. Porque a doença, ela se dá de formas diferentes em vários pacientes. A saúde 360 graus, a saúde integrada, não é algo novo. Os pré-socráticos, que viveram 500 anos antes de Cristo, já falavam que Heráclito falava, o todo é um. Hipócrates, considerado o pai da medicina, dizia, nada ao acaso, nada a ser visto por alto. E agora eu vou andar para 1990. Fitch Capra, físico e filósofo, ele dizia a cura de uma doença está relacionada às complexas relações entre o corpo, a mente e a área em que cada família, a área social em que cada família está imersa. Mandela dizia que para o bem-estar e para a inclusão social, 4 itens são fundamentais. Primeiro, a autonomia, você ganhar o seu próprio sustento. O segundo é escolaridade para todos, não é? O terceiro é segurança. E o quarto é saúde com qualidade, saúde pública com qualidade. Então, isso é conceitual, mas na prática, vocês todos já tiveram contato com medicina pública e privada, e vocês sabem que não é bem assim. Que a medicina tradicional, não só no Brasil, como no mundo, ela se dá de forma mais compartimentalizada, especializada. E a pessoa do doente, muitas vezes, não é levada em conta. Então, eu vou agora contar para vocês, Amartya Sen, o Prêmio Nobel de Economia, ele falava muito, né, que é na saúde que a desigualdade social e que a face mais perversa da pobreza aparece. Que quando a criança vai para a escola e está passando fome, ela está indo para a escola. Quando ela vai para o pronto-socorro, ou para uma unidade de emergência, ela está grave e ela pode viver ou morrer. Bom, eu comecei a entender, principalmente, que existia um iceberg. A doença era a ponta do iceberg. Por trás da pneumonia, tinha um pai desempregado, uma mãe deprimida, tinha um barraco despencando na favela. Então, a pneumonia era a maneira da criança pedir socorro. E nós tratávamos no sintoma. É como se houvesse uma torneira aberta aqui, com água jorrando, e a gente começasse a enxugar e não fechasse a torneira. Essa era a situação que todos, enfermeiros, assistentes sociais e médicos, se encontravam num excelente serviço de pediatria no Hospital de Ponta, no Rio de Janeiro. Chegou um momento da história que eu entendi que direitos humanos e medicina se separavam. Você não pode fazer medicina, principalmente em hospitais públicos, sem ter direitos humanos garantidos. E vocês sabem que grande parte, numa sociedade desigual como a nossa, grande parte das famílias atendidas em hospitais públicos não tem nenhum direito humano garantido. E o médico não dá conta desse mutirão de direitos que ele precisa para que o ato médico tenha significado. O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Abrange mais do que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Leonardo Boff tem uma frase que eu adoro. Houve uma época na humanidade, 1000 anos, 2000 anos atrás, em que a mão do cuidado se separou da mão do trabalho. No início, a pessoa plantava e cuidava. A pessoa caçava e cuidava. Mas
Depois você fala assim: eu vou trabalhar. Você vai trabalhar, você não está cuidando da sua avó doente, da sua mãe, da sua criança, né? E esse trabalho na periferia fica para a avó, para a mãe e para a irmã mais velha. Isso não é à toa. Nós estamos vivendo numa sociedade paternalista, né? Numa sociedade em que, na realidade, os homens detêm um poder enorme ainda, apesar de todo o movimento feminista e dessa geração nova tá também cuidando, assumindo a casa, assumindo cuidar, né? E numa sociedade escravocrata, que apesar de ter sido abolida a escravidão, o espírito de escravidão ainda perpassa o tecido social em que todos estamos imersos. A gente pode falar em uma sociedade preconceituosa, em que a gente, olhando uma pessoa, você sabe a que status social essa pessoa pertence. E você tem uma relação diferenciada com as pessoas. E eu costumo dizer que a pessoa vulnerável ou pobre, ela só é pobre monetariamente falando. Muitas vezes, espiritualmente e emocionalmente, ela é muito mais forte que as pessoas da elite, a camada que eu pertenço. E esse tecido social esgarçado, em que todos estamos imersos, é uma doença coletiva, é uma doença da sociedade civil, principalmente no Brasil. Não adianta nós blindarmos nossos carros, nós estamos blindando os nossos corações. Também a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde não pela doença, né? Quem é médico e quem é da área de saúde sabe que nas escolas médicas você aprende tudo sobre doença. E acho que também nas escolas de psicologia você aprende muito psicopatologia, nada sobre saúde. E na China, os médicos ganham estrelinhas quando eles mantêm o paciente longe deles. Quer dizer, é uma mentalidade muito diferente do que a gente tem. A pobreza nesse país não acaba sem uma relação próxima, uma parceria entre governo, empresas e sociedade civil. Sem essa parceria com uma agenda comum, não partidária, é para isso que eu estou aqui, essa grande pergunta que eu lanço para vocês: como é que a gente inicia esse movimento, já que a gente já começou vários, e como é que a gente faz isso acontecer? A Margaret Mead é uma antropóloga americana que ela dizia assim, já morreu, né? E ela dizia o seguinte: nunca duvidem de um grupo muito comprometido de pessoas. Eles podem mudar o mundo. Aliás, só eles podem. Ariano Suassuna fala que o brasileiro é criativo e inventivo. A gente não sobreviveria, a mortalidade seria muito maior. A gente vive uma guerra civil, 60 mil mortes por ano. Está na hora, gente, de nós fazermos uma parceria governo, empresas e sociedade civil para virar a mesa. Virar a mesa pactuando, com transparência, com metas e com a sociedade civil supervisionando. O Mandela tem uma frase que eu adoro: nós somos todos crianças do universo. Quando você não mostra a sua própria luz, você não faz bem nenhum para ninguém. Que muita gente diz: eu sou muito modesta, não quero aparecer. Isso não é modesta. A verdadeira modesta aparece. Porque a quantidade de luz que todos temos é igual. Ninguém tem mais luz do que ninguém. Mas Mandela dizia que quando você mostra a sua luz, você abre caminhos para que outras pessoas mostrem a sua própria luz. When we start investing in early childhood, we start to see benefits for the little child's immediate family. We see her older siblings can go to school now. They no longer have to take care of her. We start to see economic growth because the mothers have a chance to work. Because poverty, as we know, has many faces and many dimensions. And this is one of the many, many ways we see pathways between early childhood and poverty reduction. So when we help the child, when we invest in early childhood, we invest in society as a whole. And understanding that when you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story for the better. A Virgínia pergunta como falar em cuidados nos primeiros 1000 dias de vida quando temos que trabalhar, pais ou mães, já no dia seguinte. O adulto, não importa se ele nasce, eu vou falar do Rio de Janeiro, que eu não domino Campinas, mas não importa se ele nasce na favela da Rocinha ou na Vieira Soto. Você pode nascer na Vieira Soto, que é uma área nobre
do Rio de Janeiro e ter uma infância sem vínculo, e você vai ser um adulto disfuncional. E você pode nascer na rocinha, se você tiver afeto, chão de terra e vínculo, você vai ser Beethoven. Então, a primeira infância é fundamental, mas ela está provocando, dizendo assim, como é que você pode cuidar da primeira infância se no dia seguinte, 4 meses ou 6 meses depois, você tem que voltar a trabalhar? Primeiro, isso é inaceitável. Como a gente pratica movimentos, eu acho que um dos movimentos que nós temos que fazer é para aumentar em 1 ano a licença maternidade. É uma situação cruel para a mãe e para o pai, porque o pai, hoje em dia, gerações de homens mais jovens participam do cuidado. Vai no cerne do coração da mulher se separar para ir para o mundo do trabalho. O que eu proponho é uma mudança para 1 ano, talvez intercalando o pai e a mãe, para voltar ao trabalho depois de 1 ano e investir na pessoa humana, na criança, que é o maior investimento que a gente pode fazer. A gente vai fazer a pergunta agora do Michel. Qual a importância do acesso das comunidades periféricas a equipamentos culturais na saúde da família? O que esperar das quebradas quando os únicos empreendimentos que encontramos são bares e igrejas? Bom, a importância dos aspectos culturais da periferia é fundamental, né? A cultura é transversal, ela perpassa tudo e, na realidade, a cultura é disruptiva. Quando a gente fala que cultura é como se fosse um luxo, né? Você precisa de comida, remédio, enfim, casa para viver. Você precisa de cultura. Cultura mexe com... Um dos palestrantes antes de mim falou, eu não sei exatamente quem foi, mas uma frase que me inspirou para sempre. Eu não vou esquecer e vou ser grata a esse palestrante aqui no Café Filosófico. Ele disse que pior do que morrer é você perder o propósito de viver. Então, a cultura, ela dá propósito para a vida da pessoa, porque na cultura nós somos todos iguais e criatividade faz parte de todo ser humano. No próximo bloco, A capacidade de andar é a primeira diferenciação entre o interno e o externo. É quando o bebê percebe que tem um mundo além. A volte mi sono sentita spesso dire il bambino ha bisogno di imparare, è una sorta di vaso da metterci dentro degli saperi. No, non è vero, non è questo. Non è una tabula rasa dove tu appoggi i tuoi saperi, le tue competenze. L'importante è vedere il bambino come capace di avere tanto dentro, di avere tanto da insegnarti. Quando olhamos de modo diferente para o começo da vida, pensamos de modo diferente sobre o bebê e a criança. Reconhecemos aquele pequeno ser como um sujeito. sujeito que tem seu próprio modo de ver a vida, de se expressar e de se desenvolver. A pergunta que surge agora é: nós sabemos escutar esse sujeito? Como que a gente olha para a criança como um sujeito de direitos, um sujeito de cultura, que produz cultura, mas tem um modo próprio de expressar desde o seu nascimento, uma singularidade. Reconhecer o bebê e a criança como um sujeito, reconhecer esse potencial e essa capacidade de aprendizado, nos faz, como adulto, reconhecer o lugar da criança nessa sociedade. Uma coisa central na vida de uma criança, que ela tenha a possibilidade de ser cuidada, ter um adulto de referência. Hoje a gente sabe que não só a genética determina o desenvolvimento. O meio também, isso já se sabe há mais tempo, né? O meio social, a cultura, o que a gente possibilita de estímulos, mas o relacionamento, ou seja, a qualidade das relações, o âmbito afetivo, o vínculo, ele é determinante na vida de um ser. Claro, eu não estou falando de uma coisa que é idealizada. A gente tem questões sociais, econômicas, situações de vulnerabilidade social da infância, mas isso, um ambiente, por exemplo, caloroso, não tem relação necessariamente com questão econômica. Uma mãe, mesmo que às vezes sem condição econômica, pode criar um ambiente de amor, né? Pode criar um ambiente de vínculo forte.
E, às vezes, uma família abastada, com condição financeira, né, favorável, muitas vezes nem olha para o bebê, põe uma babá para cuidar do bebê. E, às vezes, reclama que a babá criou um vínculo afetivo com seu filho. Então, nessa sutileza do cotidiano é que mora a infância. Não é no que a gente acha que comprou para ela que é importante, no brinquedo. É nessa presença, nessa qualidade de interesse, do estar ali de frente a ela, tentando escutar as necessidades daquela fase da vida. Que a criança, desde que nasce, ela tem o direito de ser livre. Não no sentido de não receber cuidado. Não no sentido de que ela não vai ter um ambiente seguro para caminhar, para se desenvolver. Mas no sentido de que ela, para poder ser na sua máxima expressão, ela precisa ter tempo para se desenvolver da sua forma, na sua singularidade. Ela precisa ter um ambiente que propicie esse movimento livre. Esse corpo se mover no espaço sem, por exemplo, uma coisa que hoje a Sociedade de Pediatria já reconhece como nociva, o andador para andar. Nós, como seres, somos capazes de conquistar o andar por si mesmos. Claro que com muito esforço, claro que com muito erro e acerto. Quando a autonomia existe na criança, ela consegue ir até aquela ação e voltar por si mesma. O bebê faz isso com gestos muito simples, que a gente pode considerar como adulto como irrelevantes. Por exemplo, quando ele nasce, ele conquista a capacidade de olhar fixamente. Tem bebê que às vezes olha, né, no início da vida, não sei se vocês já repararam, com o olho um para um lado, um para o outro, e logo ele consegue fixar o olhar. Depois ele consegue o quê? Movimentar a cabeça, o pescoço, aos poucos, né? A conquista do gesto, do movimento, é a primeira coisa a ser observada. É o primeiro material de escuta. E o bebê consegue isso por volta do primeiro ano de vida. A conquista de um passo importante na autonomia. A capacidade de andar é a primeira diferenciação entre o interno e o externo. É quando o bebê percebe que tem um mundo além. E aí eu queria entrar numa questão que é de como o ambiente e a materialidade do mundo, ele é determinante nessa qualidade também de desenvolvimento, tanto motor, como cognitivo, como moral, como estético, ético. O que nós oferecemos para a criança de ambiente, no sentido do que a gente dispõe de materialidade, é fundamental para a imaginação, mas para o corpo. E a gente bombardeia as crianças com brinquedos prontos. Né? A indústria de consumo, né, de brinquedos é enorme, ganha com isso. E nós damos achando que assim ela vai brincar. E aí muitas vezes frustra, porque ela não brinca com o brinquedo que comprou, que é caro, e brinca com a caixa do brinquedo. Que é legal, que dá para entrar, fazer cabaninha. Quem está errado? Quem não está escutando quem? Então, cabe a nós zelarmos por isso. Cabe a nós zelarmos para que o ambiente da criança não seja tão cheio de informações eu estou dizendo, desde objetos, brinquedos sem fim, armários lotados de coisas, como também telas o tempo todo, que não dá espaço para a criança ter o direito à solidão. E eu não estou falando de solidão no sentido de como sinônimo de depressão. Estou falando de solidão como um direito humano de poder ter o silêncio, ter essa qualidade de estar sozinho e escutar a si mesmo. Começo da vida, principalmente 0 a 3, é um encaixamento no corpo. Né? É a gente, de fato, se apropriar dessa casa que a gente recebeu, que é o nosso corpo. O aprendizado dessas 3 características básicas da vida, andar, falar e pensar, ela se dá pelo exercício contínuo
do próprio corpo, da conquista dos gestos, da conquista de cada posição, da conquista depois da fala. E isso é algo que se dá na interação dela com outro ser humano. Então, é extremamente nocivo para a criança pequena as telas. Na infância, o mais importante é a gente zelar para que a criança possa ter condição de se encantar com a vida, de confiar na vida, de confiar no outro, de confiar em si mesmo. Eu espero, então, que a gente seja capaz de silenciar as nossas ansiedades quando olha para uma criança, na expectativa de ela ser o que nós não fomos. A criança não pode ser a projeção das nossas frustrações. Ela tem o direito de ela ser o que ela veio e quer ser. Então, que a gente possa silenciar a si para ouvir e silenciar também a quantidade de estímulos que tem ao redor da criança, mas garantindo que ela tenha os estímulos de afeto, de atenção, de adulto que converse com ela, para ela ter a possibilidade de andar, de falar, de dizer, nas suas múltiplas linguagens. Se ela não fala, ela vai expressar de outras maneiras, e cabe a nós buscar entender esses dizeres de cada criança, na sua singularidade. No próximo bloco... E ao começar de novo, ela desenvolve confiança no mundo. O mundo tem ciclos, tem pulsações. Ela conta com as pulsações, com os ritmos, com os ciclos do mundo. Pour les bébés, ce qui serait fondamental pour favoriser un développement harmonieux de leur système nerveux, c'est de pouvoir les laisser rêver. Rêver, non pas seulement quand ils dorment, mais de leur donner la possibilité de, à travers la lumière, à travers les sons, de leur donner du temps. Pas seulement faire de l'élevage, bon, il faut te laver, manger, aller dormir, etc., mais pouvoir laisser des respirations importantes, les porter contre soi, leur donner la possibilité de sentir leur corps et aussi de sentir tout simplement la nature, de sentir l'eau, de sentir l'herbe, de contacter le monde avec leurs sensations et avec leurs propres émotions, avec leur propre capacité à ouvrir ensuite à toutes les images qui les traversent. Quanta descoberta do mundo, da natureza, dos materiais e do seu próprio corpo uma criança vive no brincar. O desenvolvimento físico, cerebral e emocional da criança e do bebê é capaz de acontecer no simples ato de brincar. Nós adultos valorizamos o brincar? Criamos um ambiente seguro para esse momento? Estamos respeitando o tempo da brincadeira, o silêncio da imaginação? Eu queria começar a falar sobre essa relação do brincar com uma fala de um menino que ele tinha uns 11 anos na época, e eu perguntei a ele por que ele achava que atualmente os adultos pensam que as crianças não sabem mais brincar. Porque eles não vêm aqui ver o que a gente está fazendo. E aí eles saem dizendo o que eles não viram. Então não é só o que as crianças estão fazendo, mas também criar esse caminho de observação. Para nós é muito interessante essa observação do gesto, do corpo da criança, né? Porque a criança, ela, principalmente nessa primeira infância, ela é puro movimento, assim como é a vida. E a criança, ela, quando está chegando no mundo, é como se ela estivesse vestindo o seu corpo dentro do seu eu. E esse corpo que ela tem disponível, ela está
então se usufruindo para criar um diálogo com o mundo. Um diálogo da qual o corpo é esse interlocutor, né, com o mundo de dentro para fora e de fora para dentro. E tudo isso que elas nos mostram também está muito ligado com um corpo que está no sentido de uma busca de autonomia. E aí eu gosto muito do chileno Humberto Maturana, quando ele diz que a gente devia, de alguma forma, incentivar as crianças muito mais a elas serem autônomas do que felizes. Porque felicidade pode ser muito relativo. Felicidade, o que é uma felicidade para um é diferente para o outro. Mas é pela autonomia que ela vai, então, criando o seu eu, né? E como que de alguma forma, ela vai se fazendo uma conversa consigo, né, sobre o seu próprio eu. Mas, certamente, as crianças também estão nos mostrando muito sobre a relação do tempo. Françoise Doutot, ela traz um olhar sobre o tempo para a criança que me é muito caro. Ela fala que a criança não vive no tempo nem do futuro e nem do passado. A criança vive no tempo da eternidade. E aí, quando brinca, diz Agostinho da Silva, que a criança suspende no tempo, né? Ela vive nesse tempo verticalizado. O que é, de alguma forma, a gente respeitar esse tempo, né? É oferecer liberdade para as crianças, é oferecer um tempo estendido para que ela seja livre, para que ela possa trazer de dentro dela, né, esses gestos. É um espaço da criação humana. Quando a gente observa, então, o gesto da criança, ao mesmo jeito que a criança, observando as formas do mundo, ela apreende coisas, a gente observando as formas, por exemplo, do corpo dela, os gestos, eles nos dizem demais. E tem um especial que eu gosto muito, que é um gesto quando a criança se acocora no chão. Ela se fecha feito uma concha, cria um arredondamento de si mesmo, num movimento muito íntimo e silencioso até. Você começa a perceber que ali naquele gesto ela começa a criar um gesto que eu chamo de nascedouro, que ela se utiliza do seu corpo inteiro nesse movimento. O joelho, os olhos, a mão, as pontas dos dedos, nessa integralidade do seu corpo para fazer nascer coisas. De alguma forma, o mundo está trazendo a ela um discurso que é: senta numa cadeira e numa mesa para se concentrar, né? E separa, divide esse corpo em dois para se concentrar. Se concentrar é quando você está com o seu centro. É quando você se junta nesse seu centro. Das muitas dimensões da criança, da infância, eu queria lembrar algumas. Por exemplo, cada criança começa de novo o mundo, começa a vida, começa a história humana de novo. Ela está descobrindo o mundo, ela está descobrindo as palavras, ela está fazendo uma imagem dela mesma, dos outros, da vida. Essa criança, ela é animista. Para ela tudo tem vida, tudo tem alma. O mundo é cheio de vozes, há infinitas vozes no mundo. A criança conversa com a pedra, com a planta, com o bicho, não é mesmo? Com os brinquedos, com os seres imaginários. A criança faz comparações, metáforas. A criança faz imagens que estão na raiz de toda a literatura, de todas as culturas. Essas comparações, esse animismo, essas imagens do mundo, as perguntas que a criança faz, a pergunta primordial, a criança faz as mesmas perguntas da origem da filosofia, vocês sabem, né? Da origem da ciência. As histórias que as crianças contam, que elas criam.
Todos esses mundos estão no brincar. Se a gente for tomar duas grandes vertentes no brincar, universais, o fazer de novo e o fazer de conta. Toda criança brinca de fazer de novo. Ela tem a alegria de começar de novo. Ela monta a torre de bloquinhos, derruba, começa de novo. Começa de novo. Ela pede para você contar a história muitas vezes. De novo, de novo. E ela tem essa felicidade de saber que pode recomeçar. E ao começar de novo, ela desenvolve confiança no mundo. O mundo tem ciclos, tem pulsações. Ela conta com as pulsações, com os ritmos, com os ciclos do mundo. Ela sente que a vida não é aleatória. A vida não vai acabar de repente. O mundo tem travessias. Ela pode confiar na vida, no mundo. Essa é uma sabedoria que nós esquecemos muitas vezes, adultos, não é mesmo? A outra matriz, além do fazer de novo, é o fazer de conta. Todos nós aqui já fomos crianças, já brincamos com isso. Espero que você tenha memórias felizes do fazer de conta. No fazer de conta, tudo se transforma em tudo. O brincar é atividade vital para a criança. A inteligência dela floresce no brincar. O sentimento dela, a sensibilidade, a percepção, o sentimento de estar viva floresce no brincar. A imaginação floresce no brincar. O brincar é vital para o presente, para a vida inteira dessa criança. O que a gente, de alguma forma, a gente escuta, e daí, Severino, por favor, vá me completando, quando a gente vai dizendo que a criança não sabe brincar, né, ou não está conseguindo, não tem mais o que brincar. Para mim, primeiro, a gente está dizendo para a criança que existe um vazio dentro dela. Né? Se existe esse vazio, alguma coisa precisa ser suprida. E o que é que vai suprir? É o consumo. Né? Então, a gente vai enxertar um suposto vazio, né, da criança com uma relação excessiva, né, de objetos e de serviços também. E aí o que acontece? Aí acontece que a gente vai ficando escravo de uma indústria, né, de brinquedos, uma indústria do entretenimento, e vai dando à criança essa fala de que ela não tem a própria potencialidade pelo seu brincar. Né? Ela precisa receber de fora, ela precisa receber esse objeto, e esse objeto é um objeto que foi pensado por um adulto, foi pensado por uma sociedade que tem determinados valores ali, que pode estar muito alheios à sua própria família. Né? E é isso que você consome para dentro da sua casa. Né? Eu estou muito certa que a gente está vivendo uma sociedade de excessos para a infância, e que não tem nada a ver com infância, essa relação de excesso. Então, eu convido a gente a repensar as necessidades infantis em relação a ter, né, essa quantidade toda de objetos e de serviços e de ambientes que, né, estão muito vinculados ao consumo. Lembrar que nós levamos séculos para entender que a criança não é o adulto em miniatura. Agora estamos de novo tratando a criança como adulto em miniatura. De que modo? Consumidor adulto. Não é uma tristeza? Isso é de uma tristeza infinita. Definir a criança como consumidor adulto. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.